Olá pessoal, então nesse vídeo vou continuar falando desse livro, Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma, do Daniel Ogden, George Luke, Richard Gordon e Valerie Flint. Essa é a parte 2, vou falar de mais alguns aspectos abordados aí no livro, né? Bom, o livro ele especifica também um tipo de magia que acontece aí na Grécia e Roma Antiga, que são as placas de imprecação. Placas com mensagens desejando o mal de uma pessoa, né? Então, você tem um outro livro, né, o Derek Collins, ao estudar as placas de imprecação quase encontradas no templo de Sulis Minerva, em Aqua Sulis, atual cidade de Bath, na Inglaterra, são listados nessas placas partes de corpos acometidas por doenças, para agradecer aos deuses uma cura ou para lançar alguma maldição. Isso mostra que elas podem estar associadas a um maior conhecimento de anatomia, na medida que são detalhados órgãos internos, como coração, pulmão, bexiga, útero, entre outros. Placas de maldições também são encontradas em Celino, na Sicília, datadas do século V a.C., e mostram uma prática bastante difundida, às quais o próprio Platão, na República, se refere como catadesmos, uma amarração. É o mesmo termo que aparece nos papiros mágicos gregos. No latim, o termo mais comumente usado é defixio, no plural defixiones. A placa teria mais força se estivesse associada a um objeto da vítima, como pedaço de cabelo, pedaço de roupa, como mostra Apuleio no Asno de Ouro, também conhecido como Metamorfose, o livro, né? Para Jâmblico, a recitação de nomes e símbolos estrangeiros abriria o acesso aos poderes divinos, que se perderia caso traduzíssemos tais termos para o grego. Para Jâmblico, tais evocações místicas por meio de palavras não podem ser compreendidas pela lógica, ou seja, não possuem conexões formais racionais com o resto da experiência e, da mesma forma, não podem ser ditas espontaneamente, mas, ao invés disso, são sinais inefáveis, imbuídos em nossas mentes pela divindade por meio de um transe. Segundo o Corpus Hermeticum, a força imanente das palavras só acontece se pronunciadas do modo correto. Em egípcio, e é que assim vai lhe conferir poder. Orígenes, no Contracelso, explica que um homem que pronuncia um encantamento em sua língua nativa pode levar a efeito o poder que intenta, mas se este mesmo encantamento é traduzido em outro idioma qualquer, ele pode se mostrar fraco ou ineficiente. Em Contra Heresias, Irineu observa que Marcos, o valentiano gnóstico, recitava vogais numa determinada sequência para evocar Deus. O monge Cassiano, em 432, depois de Cristo, em Institutos e Conferência, ele comenta que Cã aprendeu a arte da magia com as filhas de Caim, assistidas por demônios. Como Noé não permitia livros de magia dentro da arca, restou a Cã escrever seus escritos em metal e pedra, de modo que pudesse sobreviver ao dilúvio. Isso explicaria a presença dessas placas de maldição em lâminas de metal, com prata ou cobre, e defixiones de chumbo. Daniel Ogden mostra que o uso de vozes mágicas, palavras de poder, tornam-se mais comuns em Roma após o período imperial, tal como empregadas em placas de maldições. O grupo mais importante dessas vozes magicae é das 6 assim denominadas letras efésias, em referência ao lugar Éfeso, ou ao termo de origem babilônica, épeso, que significa enfeitiçar. Entre as aplicações de tais placas encontra-se usos em litígios, incluindo política, você amaldiçoar o seu inimigo, competição esportiva para você derrubar o seu inimigo, ofícios, eróticas para trazer o bem à pessoa amada ou para afastar, e orações por justiça.
Algumas dessas placas de maldição eram dirigidas contra a concorrência de profissionais rivais do mesmo ofício, de modo que a religião se prestava a uma espécie de proteção contra a concorrência, né? Entre os ofícios registrados na placa de maldição grega do século V ao século II a.C., temos placas escritas por oleiros, lojistas, carpinteiros, fabricantes de redes, tendas, vendedores de tecidos, ourives, pintores, escribas e prostitutas. Algumas dessas palavras mágicas, né, aparecem associadas a figuras geométricas, tais como quadrados, triângulos e losangos. Como, por exemplo, a placa Eulamo, que aparece distribuída formando figuras geométricas. É uma das vozes mágicas mais comum desse período, né? Os epítetos divinos que aparecem em diversos textos dos papiros mágicos gregos se assemelham a hinos órficos em glorificação a Ísis, tal como consta do papiro Oxyrhynchos. Um dos papiros apresenta a invocação da divindade Mitra, que é invocada para conceder aos adoradores uma visão da imortalidade. O manuscrito também usa palavras mágicas ou sons mágicos, sem um sentido evidente, né, as palavras que não fazem muito sentido, para invocar poderes dos 4 elementos. Esse conceito de palavras que não fazem muito sentido, elas lembram o falar em línguas estranhas de Atos, capítulo 2:4 e 10:46, ou 1 Coríntios 14:27. Por volta de 300 d.C., Jâmblico afirmava, ao se referir a essas palavras mágicas, que a sua tradução para o grego levaria à perda do poder das palavras, devendo-se preservar as palavras originais. Na antiguidade, havia a crença que tais palavras, corretamente pronunciadas, pudessem evocar poderes mágicos. Górgias descreve o poder dos textos homéricos. Encantações inspiradas, constituídas de palavras, geram prazer, dissipam a dor, pois quando a influência do encantamento encontra parte da mente formadora de opiniões, ela a tranquiliza, suaviza e finalmente a muda por meio da mágica. 2 artes diferentes de encantação e magismo foram inventadas, ou seja, aquelas que produzem ilusões na mente e o engodo de sua parte formadora de opiniões. Na Ilíada de Homero, é frequentemente mencionado o poder que podia ser evocado com o uso de textos escritos em grego arcaico, possivelmente em Linear B, que ainda não foram decifrados. O rei Proteu enviou Belerofonte a Lídia com uma placa onde se podia ler palavras de muita força capaz de destruir vidas. Na Grécia Antiga havia também o uso, além dessas placas de imprecação, né, de bonecos de voodoo. Mais tarde, né, ficaram conhecidos como bonecos de voodoo, que eram conhecidos na Grécia como colossoi. Eles eram feitos de chumbo ou cera e algumas das quais eram associados a placas de maldição. Platão se refere à ineficácia de tais encantamentos. Nesses bonecos você dá uma alfinetada para atingir a pessoa, né? Seria perda de tempo dizer a eles que, caso vejam um boneco de cera pendurado na porta ou nas encruzilhadas, ou ainda na sepultura de seus pais, não deem a menor atenção. Né? Ele reconhece que isso tinha uma influência na época. Luciana relata um mago que produziu um cupido de barro, que era por ele animado para fazer seus encantamentos para trazer a pessoa amada. No século VI, o bispo Sofrônio da Igreja relata como Teófilo de Alexandria tornou-se tetraplégico após ter seus membros torturados num boneco de voodoo por um de seus inimigos. Após uma visão em sonho, Teófilo conseguiu localizar esse boneco. E assim ele livrou-se das dores da paralisia tão logo retirou os pregos espetados no boneco. Embora todo o relato seja considerado anacrônico por Fritz Graf e não reflita o uso comum de tais bonecos na Grécia Antiga naquela época, né? Os registros do sino de Éfeso, de 449,
mostram que o bispo de Tela, Sofrônio, ele foi acusado de magia e prática de astrologia. Um boneco em terracota em forma de centauro, descoberto em Lefkandi e datado do século X a.C., pode constituir o mais antigo exemplar de boneco voodoo da Grécia Antiga. Então é curioso ver todos esses exemplos de magia, palavras mágicas, boneco voodoo, em plena Grécia Antiga, que daria, né, a origem à filosofia e toda racionalidade. É isso, muito obrigado então.